E olha só, que maravilha. Olha quem está aqui comigo hoje, Reverendo Roster. Que alegria, que prazer. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado. Prazer imenso estar com você aqui no seu programa e com essa audiência preciosa que está aqui com você todo dia. Que bênção. Nossa, feliz demais de ter o senhor aqui com a gente nesta manhã no Tudo Mais para falar sobre essa obra. Que bom. Vamos falar sobre essa obra? Vamos lá. Direto. Não abra mão do Evangelho. Por quê? O Evangelho é o centro de todas as coisas, né, Daísa? Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo e deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados. Sim. E se Deus fosse nos tratar conforme nós merecemos, Ele deveria derramar sobre nós a sua ira. Mas porque Ele nos amou, Ele mandou Jesus para morrer na cruz e pagar a nossa dívida. E nós só podemos nos relacionar com Deus por causa da obra de Cristo Jesus. E esse livro é precioso porque ele é uma série de mensagens que Deus me deu o privilégio de pregar lá na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, e é uma exposição da carta aos Gálatas. E nessa carta, o apóstolo Paulo mostra para as igrejas que ele plantou na Galácia que o centro da vida da igreja é o Evangelho de Cristo. Mas Jesus é o centro de tudo. Se nós colocarmos qualquer coisa no lugar de Cristo, a nossa missão como igreja não vai fazer sentido e a igreja vai sucumbir. Então Jesus tem que ser o centro de todas as coisas. É indiscutível. É isso aí. Não é isso? É isso mesmo. É isso que tem, é isso que está escrito aqui neste livro, que as pessoas vão encontrar, que é exatamente isso. Não tem onde buscar. É isso aí. É apenas no Evangelho. É isso? É apenas no Evangelho. A resposta para tudo. E o que acontece na carta aos Gálatas, Daís, é o seguinte. Paulo, junto com Barnabé, plantou as igrejas da Galácia em sua primeira viagem missionária. Quando eles terminam a viagem, eles voltam para Antioquia da Síria. E saiu um grupo de irmãos de Jerusalém que diziam que, para que você fosse salvo, não bastava você crer somente em Jesus, mas você também tinha que se tornar judeu. Então isso significava que os homens tinham que circuncidar-se e todos deveriam obedecer à lei. E Paulo, então, escreve essa carta, ele é até um tanto quanto veemente com os Gálatas, porque o que os judaizantes estão dizendo é que você precisa de Cristo e algo mais. E Paulo, nessa carta, vai defender que você precisa somente de Cristo. Então, nós só somos justificados no tribunal de Deus pela graça, mediante a fé na obra de Jesus. Então, é uma carta muito passional, muito pastoral, em que Paulo confronta os Gálatas, os chama ao arrependimento e os desafia para que eles vivam num relacionamento de intimidade, de confiança com o Senhor. Porque só assim eles vão crescer espiritualmente e vão ter um relacionamento abençoado com o Senhor Jesus. Nossa, como isso é incrível, né? Isso enche o nosso coração de amor. Olha só, gente, essa frase. Se abrirmos mão do Evangelho, abrimos mão da única verdade que pode salvar e transformar vidas. Essa frase é do pastor Roster. Pastor, qual a importância deste tema nos dias atuais? Daís, esse tema é muito importante, sabe por quê? Porque a igreja, ela corre alguns perigos nos dias de hoje. Por exemplo, nós nos tornamos cristãos, nós amamos ao Senhor Jesus, e de repente nós estamos na igreja e agora nós começamos a servir ao Senhor com os nossos dons e talentos. E nós podemos correr o risco de achar que nós somos aceitos diante de Deus por causa do nosso próprio desempenho. Então você começa a ensinar, você começa a servir, você começa a conduzir grandes projetos, você começa a ter destaque no seu desempenho. Então, sem perceber, se eu perguntar para você teologicamente, você vai me responder: pastor, eu sou justificada pela fé. Mas lá no íntimo, a gente começa a achar que o nosso valor está nas realizações que a gente tem. E aí, quando alguém não nos reconhece, quando alguém não nos elogia, quando alguém fala algo ruim para nós, nós nos deprimimos, porque nós colocamos o nosso valor em nosso próprio desempenho. E Paulo, no auge dessa carta, lá em Gálatas 2:20, ele diz que vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo está dizendo que a base da sua identidade, da minha identidade, é o amor de Cristo Jesus. E há uma frase de Spurgeon maravilhosa que ele diz assim, que não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais.
E não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos. Então eu tenho que levantar todo dia e, apesar de ser pecador, eu posso olhar no espelho e dizer para mim mesmo que eu sou infinitamente amado por Deus, porque Ele deu o Filho dele para morrer na cruz, para pagar os meus pecados. Então, quando a minha identidade está centrada no Evangelho, quando eu tiver um bom desempenho, eu vou glorificar a Deus. Mas quando as pessoas não reconhecerem o que eu faço, eu não preciso me deprimir, porque eu sou amado, eu sou escolhido, eu sou comprado pelo sangue de Cristo e o coração de Deus para comigo jamais vai mudar. Então, a minha identidade centrada no Evangelho faz com que eu viva para a glória de Deus e viva uma vida tranquila e em paz todos os dias e consiga permanecer firme, mesmo no meio dos embates da vida. Olha só, que exercício maravilhoso, não é mesmo? Fica aí uma dica, olhar todo dia ao acordar ali, olhar para o espelho e falar, sou amado. Amém. Isso faz toda a diferença no nosso dia. Muda o dia. Vamos começar a fazer isso a partir de hoje? Amém. Não é mesmo, Amém, pastor? Querido. Não é Amém, isso? É isso mesmo. É? Agora me diz uma coisa. O senhor acredita que cada vez mais, principalmente nos dias atuais, como a gente está dizendo aqui agora, as igrejas, as pessoas, elas estão aí mais vulneráveis aos ensinos falsos, aos falsos ensinamentos, os ensinamentos perigosos? Com certeza. Porque a gente observa que muitas igrejas, elas não se satisfazem com o Evangelho. E são falsas igrejas. Então, por exemplo, você vai numa igreja em que alguém diz para você que você tem que crer em Cristo, mas você tem que dar sua casa, senão você não vai conseguir bênçãos. Tá vendo? Ou você tem que crer em Cristo, mas você tem que passar do meio do sal grosso. Então, assim, essas igrejas dizem que Jesus não é suficiente. Outro dia eu vi alguém dizendo que numa igreja, alguém no meio do culto criou uma cerimônia com a Arca da Aliança do Antigo Testamento no meio do culto. E isso é abrir mão do Evangelho totalmente, porque tudo que a arca significava, Cristo cumpre na cruz. Então nós não precisamos disso. E hoje no Brasil, misturado com a nossa cultura, com a crendice brasileira, as pessoas pegam elementos da cultura brasileira, das crendices brasileiras e alguns elementos do Antigo Testamento e colocam no culto. E de repente o Evangelho do Senhor Jesus é esquecido. A palavra deixa de ser pregada como centro do culto e as pessoas, infelizmente, vivem numa terrível imaturidade espiritual. Então, quando o Evangelho se torna o centro da igreja, por exemplo, a pregação vai ser o centro do nosso culto. Nós somos pecadores e falhos, mas quando você entra numa igreja presbiteriana, para a glória de Deus, o centro do culto é a pregação da palavra. E nós expomos o texto no seu contexto apontando para Jesus, porque nós entendemos que o Evangelho é o centro das Escrituras. E o grande tema das Escrituras é Jesus. Então, quando eu prego qualquer texto das Escrituras, eu tenho que apontar para Cristo. Porque nenhum de nós, Daísa, é capaz de obedecer à lei perfeitamente. Nós somos falhos. Sim. Nós somos muito pecadores. Sim. Então, se Deus não tiver misericórdia de nós, nós estamos perdidos. Então, é por isso que o Evangelho é importante, porque ele nos mostra a nossa incapacidade, mas mostra que Cristo fez por nós aquilo que nós não tínhamos capacidade de fazer. E por causa da obra dele, nós cremos nele e recebemos o seu perdão, a vida eterna, a reconciliação, a paz com Deus e o amor do Senhor na nossa vida. Amém. Pastor, me diz uma coisa, como que a gente consegue perceber, identificar que aquele ensinamento ali do Evangelho é falso? Como tem isso? Como que a gente desconfia que não está muito bom isso? Como Olha, conhecendo as Escrituras, é isso? Todo crente tem que ler sua Bíblia, né? Todo crente tem que ler sua Bíblia. Mas quando a gente estuda a teologia reformada, há um capítulo chamado sobre as marcas da verdadeira igreja. E quando você estuda esse capítulo, os reformadores vão dizer que as marcas da verdadeira igreja são, em primeiro lugar, a fiel pregação da palavra de Deus. Em segundo lugar, a correta administração dos sacramentos, que são o batismo e a Santa Ceia. E em terceiro lugar, o exercício da disciplina na vida da igreja. Mas as duas marcas secundárias dependem da primeira. Então, a essencial é a fiel pregação da palavra de Deus. Então, quando você vai a uma igreja, você precisa abrir o texto bíblico e se perguntar se o que o pastor está falando
está de acordo ou não com a palavra de Deus. E se não estiver de acordo com a palavra de Deus, sinto muito, ali não é o seu lugar. Você precisa procurar uma igreja comprometida com as Escrituras e uma igreja centrada no Evangelho, em que a mensagem da cruz é pregada todos os dias e em que Cristo é exaltado sobre todas as coisas. Na prática, como a Daísa falou, você em casa precisa ler a sua Bíblia todos os dias, você precisa orar e através, por exemplo, da IPP TV aqui, ouvir belíssimas pregações que vão abençoar seu coração e vão te fortalecer para que você ande no caminho de Jesus. E olha, pastor, vou dar um exemplo aqui. E como as pessoas estão sedentas, estão com vontade, mesmo desses ensinos bíblicos verdadeiros, de buscar a Bíblia. Nós recebemos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, no último domingo, daqui a pouco nós vamos mostrar aqui no Tudo Mais, 180 novos Louvado seja Deus, que bênção. De outras denominações. Uma igreja em um domingo. Foi recebida uma igreja, uma boa igreja, com 180 membros. Essa igreja é uma bênção, realmente. Mas maravilha. Assim, até conversei com as pessoas responsáveis ali pelo recebimento, pela recepção dos novos membros, e muitos falam isso. Eu vim em busca da palavra. É isso aí, que bênção. Sabe? E é isso, não é mesmo? É isso mesmo. Como se manter fiel nos dias de hoje aí ao Evangelho, ao verdadeiro Evangelho de Cristo, pastor? Querida, em primeiro lugar, nós temos que crer que Jesus nos amou e morreu na cruz para nos salvar. E que nós só podemos nos relacionar com Deus por causa da obra dele. Tendo nós crido no Evangelho, nós vamos, como eu já disse anteriormente, procurar uma igreja na qual nós somos alimentados com a palavra de Deus. E ali nós vamos ouvir, nós vamos ser confrontados, nós vamos ser pastoreados. E depois disso é extremamente importante que nós coloquemos na prática, em nossa vida, tudo aquilo que aprendemos. Então, daí a importância de você estar aberto a prestar contas, a ser pastoreado. Se você, por exemplo, faz parte desses 180 que chegou na Igreja Presbiteriana de Pinheiros agora, você precisa se envolver com o discipulado, porque você é novo na fé. Então você precisa se aprofundar nas Escrituras. Num dos grupos de discipulado da igreja, o seu coração vai ser exposto, você vai ser pastoreado. E se você já passou por todos os discipulados da igreja, então uma das coisas que você precisa fazer é se envolver com a obra. Porque crente que não trabalha, muitas vezes dá trabalho. Dá trabalho. Então você precisa trabalhar. Você precisa entender que Jesus morreu por você e é um privilégio para você servi-lo. Mas agora você não serve para receber aplauso e nem para ser aceito diante de Deus. Como diz o Evangelho, você serve porque Jesus te amou. Há uma frase de um missiólogo, Charles Studd, ele diz o seguinte, que se Jesus Cristo é Deus e ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por ele. Então, Jesus Cristo é o Rei da Glória. Deus se fez homem, Daísa, por amor a você. Eu sei que seu esposo te ama e é uma bênção, sua filhinha te ama, mas ninguém te ama, Daísa, como Jesus te ama. Ele desceu da glória e morreu por você. Amém. E de forma que ninguém, Daísa, ninguém tira você da mão dele. Ninguém que te trate mal, nem você mesmo é capaz de se tirar das mãos dele. Porque ele te comprou com o sangue dele. Então, quando a gente entende esse amor maravilhoso, como é que nós vamos viver para nós? Quando alguém me pergunta assim, pastor, por que você serve na pregação do Evangelho? Eu falei, porque eu não tive outra opção. Quando Jesus me comprou com o sangue dele e me tirou do pecado, e mudou minha vida, e me deu a bênção da salvação, eu disse a ele, Senhor, eis-me aqui, faz da minha vida o que o Senhor quiser. E aí ele me chamou para pregar a palavra dele. Mas é só por causa do amor dele que nós estamos aqui. Amém, pastor. Assim, quando o senhor foi escrever esse livro, Não Abra Mão do Evangelho, o roster, né? Pessoa física, vamos dizer assim. É isso aí. Qual foi a ideia? O que o senhor quis assim, colocar aqui nesse livro? Por que esse tema tocou o seu coração, que você falou, não, vou me dedicar a este livro, a este tema? Daísa, em primeiro lugar, como eu disse para você, a questão de saber que a minha identidade está centrada em Cristo faz toda a diferença para mim. Porque, como pastor, muitas vezes eu encontro pessoas na igreja muito preocupadas com o seu desempenho. E é claro que nós temos que ter um bom desempenho em tudo que fazemos para a glória de Deus, porque nós somos servos do Senhor. Mas eu via pessoas muito preocupadas pensando que se elas não faziam boas obras, elas não estariam agradando a Deus.
E o Evangelho nos mostra o seguinte, que Deus já nos ama independentemente de qualquer obra que nós façamos. Então nós faremos obras, sim, por gratidão, por amor e para a glória de Deus. Mas não é para que sejamos mais aceitáveis diante de Deus. Nós já somos aceitos, nós já somos amados. Então isso traz segurança e paz para o nosso coração. Segunda razão pela qual eu escrevi o livro, porque é um risco muito grande, inclusive entre nós, de acharmos que nós somos salvos por causa do nosso próprio desempenho. Nós temos um grande desafio em nossa igreja. Nós temos confissões de fé maravilhosas, Daísa. Nós temos doutrinas preciosíssimas. E nós temos que entender que nós não somos aceitos diante de Deus por causa das nossas doutrinas ou até por causa da nossa confissão de fé. Porque muitas vezes nós, presbiterianos, amamos as Escrituras, mas nós corremos o risco de achar que nós somos aceitos diante de Deus por causa do nosso tradicionalismo ou por causa da posição e do conhecimento que temos. Então o Evangelho, nesse sentido, nos humilha, porque nós não somos aceitos diante de Deus por causa do nosso conhecimento teológico. Nós somos aceitos por causa do que Jesus fez. E aí, por causa do que ele fez, nós vamos nos aprofundar na teologia. E nós vamos estudar a nossa confissão de fé que nós amamos com todo o nosso coração. E nós vamos ensiná-la porque ela reflete o ensino das Escrituras. Mas nós não podemos colocar a nossa tradição no lugar do Evangelho. E esse é um perigo que nós corremos como igreja. Porque nós temos uma tradição tão bela, nós temos doutrinas tão maravilhosas, que daqui a pouco nós já corremos o risco de achar que nós somos melhores do que o irmão de outra denominação, porque nós temos tais doutrinas e ele não tem. E nós não somos melhores. Se Deus nos deu um conhecimento maior das doutrinas, é graça, e isso faz de nós pessoas mais responsáveis. Porque nós temos que dar mais fruto, porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito lhe será pedido. Exatamente. Então, e outra coisa que me levou a escrever o livro, em terceiro lugar, foi que nos dias de hoje também há na igreja o perigo da pregação de uma graça barata. O que significa isso? Eu sou salvo, então eu posso cair na gandaia. Eu sou salvo, eu posso tomar todas, eu posso ficar com todas, porque eu já fui salvo. Eu não preciso fazer assim mais nada. E Paulo, nessa carta maravilhosa, ele nos mostra que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas quando nós somos salvos, nós vamos morrer para as obras da carne, e porque amamos o Senhor, nós vamos pedir ao Espírito de Deus que nos encha, e vai se manifestar em nossa vida o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, esses são os 3 motivos pelos quais nós escrevemos o livro. Fortalecer a nossa identidade cristã, permitir que o tradicionalismo não ocupe um lugar central na nossa vida, ainda que amemos nossa tradição, e livrar-nos de uma licenciosidade, de um liberalismo contrário ao Evangelho, para mostrar que a verdadeira salvação e o verdadeiro Evangelho vai me levar a me consagrar a Deus e a viver uma vida piedosa, para a honra e para a glória do nome do Senhor. E tudo isso assim, gente, esse é o recado. Não abra mão do Evangelho. Pastor, eu quero pedir licença aqui. Olha, muitas pessoas aqui no nosso chat, o Jonathan está aqui com a gente, muito obrigada, bom dia, graça e paz. A Delva, como eu disse, a Márcia está aqui com a gente também, a Luciana, bom dia, a paz do Senhor, e a Kátia Grundman, acho que eu falei certo seu nome, desculpa se eu não falei, disse o seguinte, olha que maravilhoso isso, bom dia, Daísa, bom dia, pastor Roster, que tem uma das risadas mais divertidas. Obrigado, querido. Deus abençoe sua vida sempre, pastor. Um beijo para você, muito obrigado. Onde o pastor Roster chega, é essa alegria, obrigado, essa querida. Risada maravilhosa, não é mesmo? Obrigado. Ele sempre aí é o reflexo do Senhor Jesus. Aleluia. Muitíssimo obrigada. Você que está acompanhando a gente em casa, entra então lá no site da Ezion, www.editoraezion. Adquira o seu livro novinho, em folha, acabou de sair do forno, né, pastor? É isso aí. Não abra mão do evangelho do nosso querido reverendo Roster Guimarães Lopes. Pastor, muito obrigada. Que Deus te abençoe, querida. Que alegria ter o senhor aqui. Programa, viu? Deus muito te abençoe obrigada. muito. Volte sempre. Obrigado. Volte um beijo sempre.